E aí, meu povo, aqui é o Herbert Almeida e vamos com mais uma dica de direito administrativo nesse projeto de 100 dicas para o TSE unificado. A nossa dica de hoje é a aplicação da Lei 812 aos demais entes da federação. Opa, calma aí, professor, para tudo. Eu já tinha estudado, professor, que a Lei 812 vale somente para a administração federal. Olha, em regra, você está certo. Nós temos duas leis, que são a Lei 812 e também a Lei 9784, que são normas direcionadas apenas à administração pública federal. Essas duas leis aqui são diferentes do que acontece com a lei de licitações, do que acontece com a lei de improbidade, por exemplo. A lei de licitações e a lei de improbidade são direcionadas a todos os entes da federação. Mas a Lei 812 e a 9784 só se aplicam à administração pública federal. Consequentemente, estados, Distrito Federal e municípios devem ter as suas leis de Estatuto dos Servidores e as suas leis de processo administrativo. Porém, o STF e o STJ, em algumas situações, vêm admitindo a aplicação subsidiária, ou seja, a aplicação complementar da Lei 812 e da Lei 9784 aos demais entes da federação, quando naquele ente não houver uma norma acerca daquele assunto. Vou começar com uma decisão do STF de dezembro de 2012. O STF falou que aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado para todos os efeitos o artigo 98, parágrafo 2º e 3º da Lei 812 de 90. O que o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 98 da 812 dizem? O parágrafo 2º fala assim, será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência ou servidor com deficiência quando houver necessidade comprovada por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. Imagina o seguinte, o servidor João possui algum tipo de deficiência. A junta médica recomendou que ele tivesse uma redução da carga horária para poder comparecer a um tratamento que ele precisa. Vamos supor que a junta médica recomendou uma redução de 50% na carga horária. Ao invés de trabalhar 8 horas por dia, ele vai trabalhar 4 horas por dia e, nesse caso, ele não terá que compensar o horário. Mesmo que não exista isso no Estatuto dos Servidores do Estado e do município, o servidor terá esse direito. Se não houver no Estado e no município, eu pego a regra da Lei 812. Essa regra também se estende ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Então, pegando aqui um segundo exemplo, vou pegar o meu caso. Eu tenho meu filho com necessidade especial. Se eu fosse um servidor público e precisasse comparecer aos tratamentos do meu filho para acompanhar, eu poderia requisitar junto ao meu órgão um horário especial para fazer o acompanhamento. E não haveria necessidade de compensação de horário. Mesmo que o ente em que eu trabalhe não tivesse uma lei concedendo esse benefício, eu poderia gozar desse benefício aplicando a regra da Lei 812. Segundo exemplo, o STJ, agora eu estou falando do STJ, determinou a aplicação do artigo 172 da Lei 812 ao Estado de São Paulo, que não tinha regra sobre a vedação de concessão de aposentadoria ao servidor que estava respondendo a processo disciplinar. Olha só, o artigo 172 da Lei 812 diz que o servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, se for aplicada. Aí eles pegaram o caso de São Paulo. Lá em São Paulo, o estatuto consta numa lei complementar. A lacuna em lei complementar estadual, na verdade, era do Paraná, mas em São Paulo tem algo semelhante. A lacuna em lei complementar estadual acerca da possibilidade de suspender o processo de concessão de aposentadoria enquanto tramita o processo disciplinar deve ser suprida com a aplicação subsidiária da Lei 812. Ou seja, não tem essa regra no Estatuto dos Servidores do ente, eu pego a Lei 812 para aplicá-la de forma subsidiária. Teria ainda o terceiro exemplo, não da 812, mas agora do caso da Lei 9784. O STJ tem uma súmula, que é a súmula 633, que diz que a Lei 9784 se aplica de forma subsidiária
aos demais entes da federação quando não houver norma de processo administrativo, em especial as regras sobre a decadência do direito de anular atos irregulares que geram benefício aos administrados. Show de bola, né? A partir disso, nós podemos, então, avançar aqui. A Lei 812 e a 9784 são direcionadas para a administração federal. Em regra, não se aplicam aos demais entes da federação, mas poderá ter aplicação subsidiária na falta de disposição nesse sentido, em cada um dos entes da federação. Como que isso cai em prova? Olha só, caiu no concurso da Receita Federal. João e Maria são servidores de diferentes entes federativos e respondem de forma autônoma por fatos distintos a processos disciplinares instaurados no mês passado para apurar a prática em tese de falta funcional. Ambos os servidores requereram suas aposentadorias voluntárias por tempo de contribuição. A administração de cada ente não analisou seus pedidos, suspendendo os correlatos processos administrativos de aposentação. Então, eles suspenderam o processo de aposentadoria. Eles falaram, olha, não vou conceder agora, vou esperar a decisão do PAD. O João é auditor da Receita Federal e seu PAD apura a prática em tese de falta punível com suspensão. Maria é auditora da Receita do Estado. Então, um é da Federal, o outro é do Estado. E seu PAD apura a investigação de falta punível com demissão. Sabe-se que não existe dispositivo na legislação do Estado Alfa dispondo sobre a possibilidade de aposentadoria voluntária no curso do processo disciplinar. Inconformados, ambos os servidores públicos, que estão afastados cautelarmente da função, impetraram mandados de segurança, entendendo possuir o direito líquido e certo à imediata apreciação de seus pedidos de aposentadoria. Considerando a Lei 812 e a jurisprudência do STJ, vamos julgar o item. Assiste razão a João, pois a Lei 812 veda a aposentadoria voluntária apenas ao servidor que responde à PAD que apure falta punível com demissão. Errado. A Lei 812, ela não fala qual que é a falta. Ela diz simplesmente que o servidor não pode ser exonerado a pedido, nem aposentado voluntariamente, se estiver respondendo à PAD e enquanto não cumprir a pena se for aplicada. Mas ela não fala qual que é a penalidade. Então a letra A está errada. Assiste razão a ambos. Os dois não têm razão, tá? Eu já vou adiantar aqui para vocês. O João, porque a Lei 812 veda a concessão da aposentadoria. E a Maria, porque nós vamos aplicar a Lei 812 de forma subsidiária. Está errada a letra B. Não assiste razão a ambos os servidores, certo? João, pois a Lei 812 indica que só pode ser aposentado após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade a caso aplicada. Maria, pois é possível que a lacuna na legislação estadual seja suprida com a aplicação subsidiária da Lei 812. Esse é o gabarito. Tá vendo como isso cai em prova? Não assiste razão a João, pois a Lei 812 indica que só pode ser aposentada após a conclusão do PAD, caso o PAD seja arquivado sem aplicação de sanção. Assiste razão a Maria, pois não é possível a aplicação subsidiária da Lei 812. Errado. Primeiro porque o João não terá aposentadoria enquanto não cumprir o PAD, não concluir o PAD e cumprir a pena se for aplicada. E a Maria, porque eu aplico a Lei 812 de forma subsidiária. E não assiste razão a João, pois a lei indica que só pode ser aposentada após a conclusão do PAD, independentemente do cumprimento da penalidade. Errado, porque ele tem que cumprir a pena. E a Maria não tem razão, porque eu vou aplicar a Lei 812 para suprir a lacuna na legislação estadual. Gabarito letra C de casa, e assim nós concluímos mais uma dica pesada, e você vê que está caindo em prova, por isso que nós temos que nos preparar. Essa é a ideia, como eu falei para vocês, vou trazer aqui só dica de alto nível para você de fato evoluir. Não tem nada básico aqui, é dica para você evoluir na sua preparação. Deixa o comentário, deixa o like e se inscreva aqui no YouTube do Estratégia. Até logo!